É, é realmente um problema. Vamos passar para frente aqui. Agora a próxima corrosão que você vai mostrar. Essa Essa aqui aí é. é o que a gente está chamando de corrosão por pits e corrosão em frestas. Resolvi juntar as duas, porque na realidade é uma falha de camada passiva que Hum, depende ou da própria natureza da camada passiva, que por algum motivo ficou fraca naquele ponto, aí vai ser um pitch, ou é uma falha de geometria ou de contaminação da superfície, que é fresta. Né? Então, aí nesse caso específico que nós estamos mostrando nas figuras, é um ataque por pitch no interior de um tubo, uhum. provocado por um meio interno. Deixa eu ver Aí, se eu consigo te ajudar aqui a mostrar aqui com o apontador laser. Você está dizendo essa figura aqui? essa aí. Nessa figura aí você vê um ataque por pitch provocado pelo meio corrosivo interno, São os buracos que nós estamos vendo aqui que são os internamente. buracos, que tem a ver com a agressividade do meio, normalmente é por causa de cloretos ou outros sais, e agravados pela temperatura, pelas condições de fluxo, ou de estanqueidade, quando for o caso, né? E pelo tempo de exposição. Certo. E Aí, nessa figura do meio, a gente mostra um pitch perfurante, e do lado também, como se fosse uma auréola atacada, porque o próprio produto de corrosão daquele pitch que furou, como ficou em cima, também permitiu uma mudança de, vamos chamar de aeração por baixo, que não permitiu restaurar a camada passiva suficientemente bem. Então está tendo corrosão em festa também do lado do pitch. Entendeu? Entendi. Na outra figura, é uma solda longitudinal que, pelo aporte de calor dessa solda, que modifica a microestrutura do material, ou oxida ao longo da própria região do cordão de solda, que modifica ou a camada passiva ou modifica a distribuição de precipitação nos contornos de grão, que pode favorecer também a corrosão por pits ou, no futuro, a corrosão intergranular, que também vai depender de cada meio. Ok. Mas aí tem uma condição que eu comento de como é possível de evitar. Tanto o pitch quanto a corrosão em festa, nós temos que pensar em sempre estar aumentando a resistência dessa camada passiva. Okay. Como? Né? Aumentar essa resistência da camada passiva. Por exemplo, eu comentei, diminuindo a rugosidade, aumentando o brilho, aumentando a efetividade da passivação, como foi comentado, usando, por exemplo, ácido nítrico, né? Ou colocando elementos no aço que formam uma camada passiva mais resistente, como é o molibdênio. O titânio e o nióbio também colaboram um pouco. Okay. Analisar onde ocorreu essa perfuração para saber se tem alguma coisa a ser feita do ponto de vista de mudança de geometria, por exemplo, ou de alteração de fluxo. A troca de material eu já abordei, né? Porque pode ser, por exemplo, você está trocando um aço do tipo 304 por um 316 exatamente por causa do molibdênio. Ou o que eu posso fazer, por exemplo, no meio corrosivo? Será que é possível diminuir, se for um ataque por cloreto, diminuir a concentração de sal? Ou eu posso abaixar um pouco a temperatura do meio? Né? A gente analisar o aspecto do ponto de vista lá ainda com a mente no sistema corrosivo. Okay. E no caso da corrosão em festa, tem mais um outro problema, além de tudo isso aí. Eu tenho que evitar as frestas. Tem que dar um jeito de eliminá-las. Né? Tem um colega que fez uma questão aqui, o Rafael, perguntando o seguinte: o processo de corrosão pode ser interceptado em um equipamento, uma vez que este processo já tenha iniciado? Por exemplo, corrosão por pitch. Ele está citando exatamente isso. Dá para interromper uma vez que já tenha sido iniciado? A gente, pelo que a gente falou até agora, já dá para a gente concluir, porque, por exemplo, se eu quero restaurar a camada passiva dentro de um pitch, que lá dentro já não tem camada passiva mais, eu tenho que permitir que o agente apassivante entre lá dentro. Se o pitch for muito fino, muito agudo, pontiagudo, pode ser que não entre. Se ele for sujo, também pode ser que não entre o meio. Então, por isso é que
o professor Luiz Cláudio comentou desse tipo de ataque ser catastrófico, porque você não consegue restabelecer a camada passiva, por exemplo, na ponta de um pitch. Ok. E o que é pior lá, na ponta do pitch, sempre, lá dentro, você vai sempre ter uma queda significativa do pH e uma concentração maior ainda daqueles íons agressivos que estão exatamente provocando o pitch. Ou a corrosão em fresta, que é a mesma coisa praticamente. Mostrando agora essas fotos aqui que você preparou aqui, esse aqui é um flange, né? O que você está querendo mostrar para a gente aqui? Aí, nesse caso, é uma corrosão em fresta num flange. Depois que você abre esses parafusos aí e solta os flanges, você vê onde passava o fluido, que pode, por exemplo, pode ser só água, que está passando dentro do tubo, mas essa é a causa desse ataque aí pode ser, por exemplo, por causa de um cloreto que esteve no papelão que fez a flange. Então a água molhou o papelão, tirou esse cloreto, levou o cloreto para atacar a superfície da flange, que é de aço inox. Ou a gente troca a flange, ou a gente troca o agente de vedação. Se, por exemplo, for um papelão com cloreto, nós podemos trocar por um disco de polipropileno, de teflon, ou um papelão que não tenha cloreto, né? Sempre atuando, mais uma vez vou frisar, com o sistema corrosivo em mente. Ok. Né? E, por outro lado, agora já é pitch, mas, por exemplo, esse tubo aí é um tubo 304L que não tem precipitação de carboneto de cromo no contorno de grão, porque exatamente é de baixo carbono, é o L, mas o próprio calor de solda, nessa região aí que, aliás, a solda é muito mal feita, por sinal, de alta aporte térmico, oxida também a superfície. Debaixo dessa camada oxidada, em excesso, muito cromo saiu para formar esse óxido, então debaixo dela tem pouco cromo, relativamente pouco cromo, então ataca ali. Você vê que já existe uma iniciação de pitch por baixo de um óxido, de uma camada oxidada que foi gerada por uma solda com um aporte térmico muito alto. Entendi.